Estamos abrindo espaço agora aqui na Rádio Litoral, agora aqui no Jornal Litoral, para conversarmos com o Dr. Pedro Litzek. Ele é o presidente da Diamante Geração de Energia. Primeiramente, é um prazer recebê-lo, Dr. Litzek, e a pergunta primeira é a seguinte: qual é a participação da Diamante hoje no mercado de produção e geração e também de distribuição de energia elétrica no sul do país? Bom dia, Dr. Litzek. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Com relação à importância do complexo Jorge Lacerda, para você ter uma ideia, hoje a Celesc, que é a distribuidora do estado de Santa Catarina, ela tem uma demanda de mais ou menos 3 mil megawatts, varia, assim, dependendo de um dia, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então, são 3 mil megawatts que é demandado, e Jorge Lacerda hoje tem uma capacidade instalada de 830 megawatts. Então, você vê, nós estamos falando de praticamente 25% da demanda de energia do Estado, né, que é suprido, que é suprido por Jorge Lacerda, né? E eu acho que um outro ponto importante, né, que é um ponto de preocupação, talvez aqui para a gente do Sul, é que os estados do Sul têm sido importadores de energia, né? Então, hoje talvez a gente esteja recebendo energia do Nordeste, do Sudeste, né? Por volta de 1.500, às vezes 2.000 megawatts que estão vindo de fora da região para a região. Então, daí você vê quão mais importante é o complexo e também da importância do Sul ter a sua geração, né? Agora, e qual é a capacidade máxima da Jorge Lacerda? A capacidade instalada nossa é de 800, mais ou menos 800 megawatts. Estamos usando quanto? Hoje nós devemos estar com talvez uns 600, tá? Depende muito... Dois terços. Mas isso a gente pode chegar também aos 800. Aos 800. Né? Depende um pouco da demanda de energia e da forma como a gente está operando. Dr. Litzek, como é que está o processo de uso do carvão, desde a sua extração, o transporte e a geração de energia, no caso? Então, essa é uma cadeia bastante grande, né? A gente hoje tem 6 supridores de carvão, né, daqui da região. 4 deles são maiores, 2 são menores, que nos trazem por mês, por contrato, 200 mil toneladas de carvão. A gente consome mais quando a gente está operando a plena carga, mas esse é o nosso contrato, a gente pode comprar mais ou menos. Esse carvão produzido lá nas diversas minas que atendem o complexo, ele é colocado em trens, né, na ferrovia Tereza Cristina, e ele é entregue no complexo Jorge Lacerda diariamente. A gente aqui em Tubarão às vezes ouve a sirene do trem, né, passando pelas passagens. Todo dia. Né? Então também é uma atividade bastante importante, né? E aí tem a geração no complexo. O complexo hoje tem 7 unidades geradoras, né? A gente hoje está empregando 300 pessoas, mais ou menos, né? Isso empregos próprios, né? Fora os indiretos. Então é bastante complexa essa operação. Agora, doutor Pedro Litzek, queremos saudar a Elfi, que também está junto, a jornalista da área de marketing da Diamante, né? Como é que a empresa tem administrado a questão ambiental e quais são os desafios nessa área, doutor Litzek? O complexo, ele trata essa questão do meio ambiente com bastante importância, né? Inclusive, assim, a gente trouxe aqui hoje o nosso relatório ambiental, que foi um documento... Pode até mostrar lá, que estamos lá
Na rede lá, aí tá. Isso. Tá ali. Esse é o relatório anual. Esse é um relatório de tudo que a gente fez no ano passado do ponto de vista ambiental. Ambiental, Não só ambiental, mas social também, né, dos recursos que nós aplicamos em diversos programas sociais que a Diamante suporta. Né. A gente filiado, o cadastrado, né, certificados, aliás, por 4 normas importantes, né, normas ISO, né, a ISO 14001, que é a norma de gestão ambiental, a ISO 9011, que é de gestão de qualidade, a ISO 45001, que é de saúde e segurança. Então, essas certificações são certificações dadas pela norma ISO, né, que é uma norma mundial. Né? Mundial. O complexo, evidentemente, cumpre todos os requisitos da sua licença ambiental. Né? A gente hoje monitora a qualidade de ar no entorno do complexo e a gente transmite esses dados online para o IMA e para as prefeituras de Tubarão e de Capivari. E o processo ambiental hoje no Brasil, para indústrias do nosso tipo, é muito complexo. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 1000 normativos que nós temos que atender. Né? Durma-se com barulho desses, hein? Exatamente. Então, a gente tem uma equipe bastante importante dentro do complexo para que isso ocorra de maneira vamos dizer assim, contínua e sem desvios. Né? Agora, o país vive algumas crises hídricas aí, e a energia termoelétrica, doutor Litsek, ela tem sido aquilo que a gente pode chamar de no-break dessa situação. Como é que o senhor vê essa transição aí? Então, esse é um ponto que a gente tem sempre mostrado preocupação, né? E eu acho que tá no radar aí das autoridades, né? O Brasil é um país que tem na sua matriz 85% de geração renovável, incluídas aí as grandes hidrelétricas, né? As hidrelétricas hoje estão mais ou menos respondendo por uns 50% e talvez até 60%, né? Depois você tem as eólicas e as solares que dão mais uns 20 e poucos %, e depois você tem as termoelétricas que está aí por volta de 20 e poucos %. E o que acontece, né? Nós temos tido no país um aumento bastante grande de geração renovável, que tem como característica principal a intermitência, né? Então, só para exemplificar o que é isso, né? Então, você pega a energia solar. Durante o dia você tem energia, durante a noite você não tem. Né? E você precisa ter algum tipo de geração, né? Que seja, que independa da chuva, que independa do sol e que independa do vento, né? E essa é a geração térmica, né? Hoje, né? É a opção que você tem. Essa não falha, é isso que o senhor quer dizer? Essa não falha. Não então, falha. Quando você pede para ligar, ela liga, independentemente do que for, né? Essa depende só do botãozinho, pim, ligou, tá? Tem energia. Exatamente. Então você atende justamente esses momentos onde a energia renovável, ela por motivos vamos dizer assim, de falta de vento ou de falta de sol, não tá disponível. Agora, nessa sua linha de raciocínio, até em função da guerra no leste europeu, praticamente toda a Europa, principalmente a Alemanha, estão ativando as suas termoelétricas. Essa é uma tendência mundial, quer dizer, analisando esta pergunta e o que o senhor acabou de falar, dá para deduzir isso, né? O que eu acho? Eu acho que no curto prazo, com certeza, isso vai se dar. Tá? É o que a gente está vendo. Né? Certo. Você hoje teve uma restrição do fluxo de gás da Rússia para a Europa. Então, o que você faz? Né? Durante a noite, né? Você não tem sol, você faz o quê? Né? Essa situação deve ficar pior com a chegada do inverno europeu, né? Então eu diria para você que no curto prazo certamente isso vai ser reativado, no médio prazo talvez, né? Eu acho que no longo prazo a gente tem que encontrar formas
de produzir energia com um menor impacto para o meio ambiente, né? Agora, me fale do impacto econômico, doutor Pedro Litzek, de uma termoelétrica como a Diamante para Santa Catarina e notadamente no sul do estado, né? A gente, vamos dizer assim, o Complexo Jorge Lacerda, ele transfere aqui para a região, para o estado, mais ou menos 5 bilhões de reais por ano, né? A gente tem 5 bi, a gente tem hoje a cadeia do carvão, né? Nós estamos falando aí de 20 mil pessoas, né? Direta e indiretamente dependendo dessa cadeia. Então aí não estou falando só do Complexo Jorge Lacerda, estou falando da mineração, estou falando... Aí o senhor engloba também ferrovia, tudo, né? Exato. E mais importante, quer dizer, por exemplo, em Jorge Lacerda, quando a gente faz uma revisão de uma unidade nossa, a gente traz 1.000 pessoas, né, durante 3, 4 meses. Né? A gente agora, em setembro, a gente deve iniciar a revisão de uma das nossas unidades, entre 800 e 1.000 pessoas que tem aí 3 meses, 2 meses de trabalho. Certo. Agora, o senhor falou qual é o total da cadeia, onde que a empresa atinge, quantas pessoas envolvidas no processo? Então, são 20 mil empregos diretos e indiretos, né? 20 mil, E daí, a gente vai falar um pouco mais à frente, daí o trabalho que está sendo feito no processo da transição energética justa, né? Que eu não sei se você vai perguntar, mas... Sim, eu queria que o senhor explicasse o que é essa transição energética. Então, o Complexo Jorge Lacerda, até ano passado, existia a perspectiva do encerramento das operações em 2027, né? Então imagina você, nós estamos a menos de 5 anos disso, né? Imagina você, abruptamente, você deixar de irrigar a economia local com esses 5 bilhões e colocar 20 mil pessoas sem sustento, né? Essa é uma situação que não é viável, ela não é, vamos dizer assim, sustentável, né? Você não pode iniciar um processo de transição energética sem pensar no social, né? E por conta disso, né, a sociedade, o poder público, a classe política, as entidades de classe, todas elas se uniram, né, no sentido de preservar Jorge Lacerda, e dar tempo para que houvesse essa transição, né? Então, o que se pretende com a transição energética justa? A gente pretende estender a vida útil de Jorge Lacerda, que é a canalizadora, que é a irrigadora de recursos para a cadeia, né? E, ao mesmo tempo, começar a transicionar essas pessoas para outras atividades econômicas. Então, essa transição implica em expansão da empresa também? Com certeza. Quer dizer, a gente, como Diamante, tem hoje projetos que a gente está levando adiante, projetos de termoelétricas a gás, inclusive dois desses projetos estão dentro do estado de Santa Catarina. Mas a ideia é que a gente comece a criar oportunidades de trabalho para essa cadeia em diversas atividades, que podem ser os projetos nossos, né? Mas tem que ter outras atividades, né? A gente tem um exemplo muito interessante, que foi na Alemanha, que a Alemanha foi um país que dependeu muito do carvão, está voltando a depender, né? Mas eles fizeram no Vale do Ruhr um processo desse tipo, né? Vou dizer assim, que durou, sei lá, 15 anos e consumiu uma quantidade razoável de recursos, mas ao final disso você houve o encerramento das atividades das minas, encerramento da atividade de algumas térmicas, e as pessoas já estavam com outras atividades econômicas, as pessoas estavam envolvidas em outras atividades, de maneira que o encerramento dessa atividade no Vale do Ruhr, nessa região específica,
ela não foi não foi um desastre social, né? E esse desastre social é que se buscou evitar aqui no estado de Santa Catarina. Então, foi promulgada uma lei, a Lei 14.299, em janeiro desse ano, que trata justamente disso, né? Ela cria um comitê, né, onde está o poder público, onde está a sociedade, e que esse comitê vai discutir quais são as novas formas de subsistência dessas 20 mil pessoas, né? Ela vai monitorar, por exemplo, todo o processo de recuperação ambiental da área de mineração, que hoje está em andamento, mas precisa continuar, né? A gente não pode interromper esse processo de recuperação, e vai coordenar a distribuição de recursos para que essas atividades aconteçam, né? E por conta disso, estende a vida útil do Complexo Jorge Lacerda até 2040. E por quê? Porque esse é o canal por onde vai fluir dinheiro até 2040, para que esse processo possa chegar a bom termo no final, né? Quer dizer, ele é inesgotável até 2040. Isso. A ideia é que em 2040, quando o complexo... Ele sofre uma nova transição. Acho que a ideia é que no final de 2040 a gente realmente encerre as atividades do complexo da forma como ele existe hoje, né? E substitua ele por outras coisas, né? Certo. Agora, tem uma coisa, né? O carvão como energia, ou o carvão está para a geração de energia, como o petróleo está para a economia também, né? Porque os dois são não renováveis e sempre se buscam alternativas. Sim. Então, quando a gente fala de transição energética, né? Aí a gente faz uma diferenciação entre transição energética e transição energética justa, né? Certo. Sim, por que a justa? A justa é essa que a gente está hoje, vamos dizer assim, que eu estava mencionando antes, né? Quer dizer, é uma que faz a transição energética, faz para uma situação mais sustentável, mas sem causar um caos social. Né? Você pode dizer assim, vamos fechar esse complexo aqui amanhã e vamos botar um monte de painel solar. Ótimo, né? E essas 20 mil pessoas vão fazer o quê? Né? Vão viver do quê? Fazendo uma espécie de manejo aí. Exatamente. Né? Então, esse processo é um processo que não pode ser rápido, ele tem que ser planejado, ele tem que ser longo. Como eu te falei, na Alemanha, esse processo demorou 15 anos, aqui a gente está tentando fazer mais rápido, né? Mas é o que você falou, quer dizer, a gente tem que ir para um modelo, né, mais sustentável, né? Você falou bem, o carvão é um combustível finito, né? Em algum dia ele vai acabar. Claro. Né? O petróleo, né? O petróleo vai acabar, o gás vai acabar. Então, o que fazer então? Essa transição aí, como dizem lá no Rio Grande, ela tem que ser feita nem tão depressa que pareça fuga, nem devagar covardia, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem toda a razão. E assim, um ponto importante, quer dizer, o carvão brasileiro hoje, ele é um carvão que é nosso, né? Ele custa em reais, ele não tem a volatilidade do mercado internacional. Você vê o gás. Certo. Eu trabalhei num projeto em Sergipe, e em 2020, nós compramos lá gás natural liquefeito a $2 por milhão de BTU. O gás hoje deve estar na faixa de $30 por milhão de BTU. Já chegou a $50 por milhão de BTU. Imagina você transferindo esse aumento de preço para a energia. Né? É o caos. Né? E fica impraticável. Impraticável. Ao passo que aqui, em Jorge Lacerda, o preço da nossa energia se mantém constante, porque é tudo em real. Né? Então a gente tem reajustes anuais do nosso preço, né? Mas durante o ano todo aqui a gente está entregando energia sem reajuste. Mas a produção também é em real, né? A produção também é real. Então, por isso que eu estou falando. Você tem controle desse preço. Né? Certo. Ao passo que, por exemplo, o gás natural liquefeito
é uma commodity internacional. Quer dizer, se hoje é como a gente está vendo os problemas do diesel que a gente teve, né? Que a gente teve aumento substancial do preço. Por quê? Porque hoje é uma commodity que tem preço internacional, né? Agora, doutor Pedro Litzek, vamos falar um pouquinho do social da empresa, né? Quais são os projetos e realizações da Diamante, inclusive como geradora de empregos, que o senhor já falou, en passant aí, né? São 20 mil diretos e indiretos, é um número estratosférico quase, né? Sim. Então, bom, primeiro... a gente hoje deve estar investindo aí por ano, entre recursos próprios e incentivados, alguma coisa da ordem de 5 milhões de reais em diversos projetos sociais. Tá? Tem de A a Z, né? E o bacana é que é tudo aqui, né? Na região, né? Tubarão, Capivari. Então tem projetos para hospital, projetos para esporte. Então isso são recursos que a gente está canalizando para esse tipo de projeto, né? Fora disso, né, a gente tem o parque, né, o Parque Encantos do Sul, que é um parque que a gente tem muito orgulho dele, né? É verdadeiramente um encanto, né? A gente vai lá e se você pensar, né, que esse parque era um local bastante degradado, né? Era um antigo pátio de carvão, né? Você hoje chega lá, você tem um lugar bonito, né? Um lugar que é bom de ir, um lugar que você passeia, que você faz exercício, opções, você tem restaurante, você tem uma sala de eventos, que é muito bacana. Um dos cartões, né, de visita aqui da nossa região, né? Exatamente. Então, a Diamante hoje é a principal provedora de recursos para que o parque exista e abra as portas para o público de graça, né? Então, qualquer um vai lá e pode utilizar o parque de graça, né? Então esse é um grande orgulho. Outra atividade que a gente, talvez muitas pessoas não conheçam, mas que eu acho muito bacana, é o nosso horto florestal, né? A gente hoje produz mudas. Se eu não me engano, são 70 mil mudas. 8 mil por mês. Exato, 8 mil por mês, mais ou menos 70 mil por ano, né? Como são aplicadas, como são distribuídas? São distribuídas de graça. Quer dizer, você hoje vai lá no horto? No horto, e tem ali uma mesinha, você pode, ou então se não tiver na mesinha, você pode entrar e pedir, eu quero ipê rosa, né? Eu, por exemplo, estou levando mudas de ipê rosa para plantar num sítio que a minha mãe tem no Rio de Janeiro, né? Porque é uma beleza o ipê rosa. O ipê rosa é um encanto. E lá você tem vários tipos de árvores que você pode ir lá e pegar e usar, né? Então eu acho que isso é uma atividade bastante bacana também. Agora, me diga uma coisa, nesse período de transição da usina para Diamante, veio também a nova denominação. Eu acho muito linda essa denominação, Diamante Geração de Energia. Da onde veio esse Diamante? Na verdade, esse nome foi dado pelo antigo controlador do Complexo Jorge Lacerda, né? A ENDE, quando resolveu se desfazer do complexo, ela criou uma empresa, né? E colocou Jorge Lacerda dentro dessa empresa, e ela ainda chamou de Diamante, né? Que eu acho que é um nome bastante adequado, né? Porque para a região, de fato... representa isso. Representa isso. É uma joia, né? É uma joia. Então, a gente... o fundo de investimentos que adquiriu da ENDE a Diamante Energia em outubro do ano passado, poderia ter, assim, não, vamos mudar o nome, vamos dar um nome diferente, mas a gente entendeu um nome bastante adequado, né? Foi muito feliz realmente, né? Me diga uma coisa, Pedro Litzek, né? Hoje dá para dizer que a Diamante
é uma empresa local. O senhor já falou aí do compromisso da Diamante Sim. com a região, né, de abrangência e com o CNPJ em Capivari, inclusive. Certo. Então é uma empresa local. Assim, de amplitude internacional, claro. Sim, assim, como você falou, né, a gente está com o CNPJ aqui, né, mas acho que mais importante do que isso foi a decisão da companhia de colocar toda a sua estrutura administrativa aqui em Capivari. Né? Então, você veja que enquanto o Complexo Jorge Lacerda era da ENDE, compreensivelmente a diretoria estava lá no escritório da ENDE em Florianópolis, o presidente estava lá, o RH estava lá, o financeiro estava lá, a contabilidade estava lá, né, a comunicação estava lá. E o que a Diamante fez? Não, vamos colocar tudo isso em Capivari de Baixo, né? Então ela enfim, trouxe gente de fora. Eu, por exemplo, estou aqui desde março desse ano, morando em Tubarão, né? Diretor financeiro, idem, toda a parte de TI, compras, RH, a gente contratou mais gente, né? E hoje a gente não tem nenhum escritório fora daqui, né? Quer dizer, então é tudo aqui dentro concentrado aqui. Concentrado aqui em Capivari. Muito bem. Bem, o doutor Pedro Litzek, que é presidente da Diamante, está acompanhado também do presidente do conselho diretor da empresa, né, que é o Jorge Nemer, né, além da Elf. Doutor Pedro Litzek, alguma coisa que eu não lhe perguntei e o senhor gostaria de não sair daqui sem dizer? Assim, eu queria só concluir a questão do programa de transição energética justa. Sim. E da lei, né? Da lei, existe um ingrediente da lei que garante a extensão da vida útil do Complexo Jorge Lacerda até 2040, que é um contrato que precisa ser assinado. Ele está previsto de ser assinado dentro do que a lei preconiza, né? E a gente vem trabalhando no sentido de que o Ministério de Minas e Energia ele antecipe a assinatura desse contrato de energia de reserva. E por quê? Né? Porque nós precisamos fazer investimentos de extensão de vida útil da usina já a partir do ano que vem. Então, nós não podemos esperar muito tempo para realizar esses investimentos. Então, é muito importante que esse contrato seja assinado o quanto antes. Não só pelo complexo. Né, mas isso complica aquele prazo até 2040? Esse contrato de energia de reserva é um contrato que se assina para cobrir um período de 2025 a 2040. Né? Então, até 2025 a gente segue com os contratos que a gente tem hoje, mas a partir de 2025 a gente deveria ter esse contrato de energia de reserva. E esse contrato poderia ser assinado mais tarde? Poderia, mas acontece que a gente já precisa fazer investimentos a partir do ano que vem. Então, para que a gente possa fazer esses investimentos, a gente precisa ter segurança. Né? E a segurança vem da assinatura do contrato. E não somos só nós, né? O pessoal da mineração, por exemplo, tem que abrir novas minas, né? A ferrovia tem projetos de melhoramento. Então, é como você ter a posse e não ter a propriedade, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que eu acho que a sociedade tem que continuar mobilizada, o poder público, nós da Diamante, no sentido de sensibilizar as autoridades do governo federal para que esse contrato seja assinado o quanto antes. Eu não sei, eu senti uma preocupação sua com esse contrato, né? E isso me cria outra pergunta. Como tem sido a parceria com o setor público, o Estado, município e governo federal? O Estado e município é extraordinário, né? A gente tem livre acesso e total apoio, né, do Estado, do município, Vicente, Juarez, pessoas extraordinárias que estão sempre
abertos a qualquer coisa que a gente precise, né? Do ponto de vista do governo federal, vamos dizer assim, o Ministério hoje ele tem diversas atividades que eles estão levando, né? É um processo, o nosso é um dos itens que eles estão olhando, né? Hoje existem algumas atividades que estão mais priorizadas do que a nossa lá no Ministério, né, de Minas e Energia. A gente tem conversado com eles, eles estão atentos a esse ponto, né? Uhum. E eu espero que a gente ainda esse ano entre, assim, o nosso tema suba na pauta do Ministério para que a gente possa finalizar esse processo, né? Caberia bem para a empresa uma máxima que os jornalistas têm, né, que, segundo a qual os homens públicos sempre são os culpados, né? Então é mais ou menos assim. Sempre fica difícil, a burocracia sempre complica um pouco. Eu não diria, quer dizer, eu diria que o Ministério, vou dizer assim, hoje o poder público, ele assim, a sensação que eu tenho é que ele está amarrado? Não, assoberbado de trabalho, entendeu? Uhum. Por exemplo, você chega na ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, né? Ela está com 25% a menos do seu quadro, né? Então você imagina, né? Você tinha 100 pessoas trabalhando, de repente você tem só 75 e o trabalho é maior ainda do que era antes. Perfeito. Então a gente entende, né? Uhum. Vamos dizer assim, a dificuldade de você manejar todos os assuntos, né? Sei. Mas a gente se preocupa também. Esse é o seu lado diplomático, tudo bem. Doutor Pedro Litzek, olha, muito obrigado pela entrevista. Parabéns, né? Estenda a toda a equipe da Diamante, né? O reconhecimento, eu acho, da comunidade de Tubarão e de Capivari de Baixo e de todo o litoral sul catarinense, como o senhor disse, as 20 mil pessoas que giram em torno, não é, da Diamante Geração de Energia. Abraço forte, obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos, estamos à disposição. Conversei com o doutor